Fora de Cristo tudo está perdido e destruído tudo vai ficar. Não coloque em nada a sua segurança, nem seu coração em nada deve estar. Não confie em carros, casas ou dinheiro, ou muitos amigos que possa encontrar. Neste mundo eu sei que tudo é passageiro, tudo que nós temos condenado está. Mas eu estou seguro e com certeza posso lhe mostrar. Minha segurança não está na terra, não está no vento, não está no mar. Mas eu estou seguro e com certeza posso lhe mostrar. Minha segurança está no fundamento, que é Jesus Cristo a pedra angular. Alexandre de Malaquias no sax e na banda toda. Fora de Cristo tudo está perdido e destruído tudo vai ficar. Não coloque em nada a sua segurança, nem seu coração em nada deve estar. Não confie em carros, casas ou dinheiro, ou muitos amigos que possa encontrar. Neste mundo eu sei que tudo é passageiro, tudo que nós temos condenado está. Mas Eu estou seguro e com certeza posso lhe mostrar. Minha segurança não está na terra, não está no vento, não está no mar. Mas Eu estou seguro e com certeza posso lhe mostrar. Minha segurança está no fundamento, que é Jesus Cristo a pedra angular. Minha segurança está no fundamento, Que é Jesus Cristo a pedra angular. Minha segurança está no fundamento, que é Jesus Cristo a pedra angular. Apocalipse. Falamos na quinta-feira sobre 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Foi uma maravilha, coisas lindas, bonitas. Eu disse na quinta-feira que o livro de Apocalipse é aterrorizante. Tem muita desgraça, é dragão, é anticristo, é falso profeta, é inferno, é lago de fogo, sabe, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, desgraça pura, Babilônia e assim por diante. Mas na quinta-feira nós falamos sobre 7 bem-aventuranças, 7 meios para nós sermos felizes no meio da tribulação, em meio à crise que nós estamos atravessando. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pega a sua Bíblia aí, capítulo 20 de Apocalipse. O tema é tremendo. O tema que eu escolhi para este sermão é o grande trono branco ou o Calvário. Já imaginou? O grande trono branco ou o Calvário. Fique atento, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por termos condições de termos a tua palavra em mãos, no nosso coração. Te agradecemos pela revelação, pela sabedoria que vem do alto. Te agradecemos também porque, através da tua palavra, nós somos guiados, orientados pelo Senhor, e nós sabemos que nós dependemos da tua palavra para vivermos uma vida cristã genuína. Que assim seja na vida de cada ouvinte, de cada assistente nosso, e que o Senhor possa nos abençoar. Cremos nisso pela fé e oramos em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O grande trono branco ou o Calvário. Mas deixa eu fazer uma introdução. A Bíblia fala de grandes acontecimentos cósmicos, grandes acontecimentos tremendos. Por exemplo, o caos da terra, antes do Senhor recriar a terra estava num caos. Condenação dos primeiros habitantes dessa terra. Depois, o homem pecou. Aí Deus, antes do homem pecar, Deus recriou a terra e colocou na mão de Adão e Eva e disse: a terra é de vocês, tudo arrumadinho, a casa arrumadinha. Mas o homem pecou e a terra foi contaminada. Aí veio um outro acontecimento terrestre que foi tremendo, o dilúvio.
destruindo a humanidade toda, salvando apenas 8 pessoas. Já pensou a destruição de toda a terra, somente 8 pessoas salvas? Então o dilúvio. Mas maiores do que esses acontecimentos, está aqui, está por vir. Primeiro está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse 20, 11. O grande trono branco. Diz a palavra do Senhor, no versículo 11. Diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Olha só. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. João está presenciando um grande trono branco. Pergunta: por que é grande? Grande porque o número das pessoas que estarão presentes no trono branco são incontáveis. Grande porque quem está sentado como juiz nesse trono é o grande Deus, é o Senhor. Aí a Bíblia diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Pergunta que a gente faz: quando será e onde será o grande trono branco? Quando será? E também vamos definir aqui, eu quero ressaltar aqui, e vi um grande trono branco. Por que é branco? Branco porque não existe injustiça. Branco porque aquele que está assentado nesse grande trono é santo, 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 o Senhor de Israel. Lindo, lindo, porque vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, grande Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Quando e onde? Quando? Vai ser depois que a terra for contaminada e destruída. Em 2 de Pedro, capítulo 3, vou fazer questão de ler esse texto novamente. 2 de Pedro, capítulo 3. Abra aí, vamos ler de novo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. A gente percebe aqui que a terra está sendo desfeita. Visto que tudo assim será desfeito, a terra, que tipo de pessoas é necessário que sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O grande trono branco vai aparecer depois da volta de Jesus, depois do milênio, e quando o Senhor vai lançar o diabo no lago de fogo, o falso profeta, o anticristo já estão lá no lago de fogo. Aí agora vai acontecer isso que nós estamos lendo em 2 de Pedro. A terra vai ser desnudada, vai ser desfeita. Então, lá em Apocalipse diz: e a terra e os céus se fugiram da presença, não achou lugar para eles. Aí diz assim: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos. Novamente, o verbo, pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, aleluia, leia aí, 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos o quê? Segundo a promessa de Deus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não tem jeito de fugir desse assunto aqui não, queridos. Então, onde será? Quando nós morrermos, nós entramos no cronograma de Deus, no relógio de Deus. Nós vivemos aqui por causa da terra, o sol, a lua, determinando as 24 horas. Mas quando a gente entra na eternidade, o relógio é outro. A eternidade é outra, o relógio de Deus é outro. Aí é quase que imperceptível, e também a gente não consegue decifrar, que a terra é desfeita, é desnudada, o fogo queima tudo,
os céus também serão desfeitos, como diz aqui a palavra de Deus. Aí depois que passa isso, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não fala, aí aparece o trono branco. Voltando lá para Apocalipse. E aonde vai ser? Se não existe a terra, se os céus são desfeitos, e aparece o trono branco, vai ser nos ares. O trono branco vai estar nos ares, sem a terra, sem os céus. Depois disso, vamos lá para o capítulo 20, versículo 11 de novo, de Apocalipse. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram aí da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, agora sim, aparece o trono branco, e vi também os mortos. Que mortos? De onde? De que época? E vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos você pode qualificar como Herodes, como Pilatos, como Stalin, como os grandões, Hitler, os grandões do mundo, como também gente simples, empregados, escravos, e gente da classe média, nós aqui que estamos no nível baixo, pode ser isso. Pode ser também adultos e crianças também, grandes e pequenos, diz a palavra, em pé diante do trono. Agora só, todo mundo no ar, o trono branco, todo mundo em pé diante do trono. De todas as épocas, desde Adão até hoje, até o trono branco, todos os homens e mulheres que morreram, se estiverem vivos, não importa, vão estar diante do trono branco. Que multidão, hein? Todos os homens e mulheres. É o juízo final, é o trono branco, é o grande trono branco. Grande por causa da quantidade de pessoas, grande por causa que quem está sentado é o soberano Deus, branco por causa da justiça de Deus, branco porque quem está sentado é santo, 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 o Senhor. Os mortos estão ali, todos em pé diante do trono. Aí diz assim, e livros, no plural, e livros foram abertos. Então, plural, mais do que um. Outro livro foi aberto, 3. Livros foram abertos, 2. Outro livro foi aberto, aí está definido, o livro da vida. Quantos livros foram abertos aqui, segundo o nosso entender? Pelo menos 3 livros. Quais são os 3 livros que vão ser abertos no grande trono branco para condenar, para julgar as pessoas? Vamos começar com a Bíblia. Jesus diz lá em João capítulo 12, versículo 48. Jesus em João capítulo 12, 48, Jesus diz, as palavras que eu estou pregando, as palavras que eu vos digo, hão de julgar vocês no último dia. O que é que nós aprendemos? Que a Bíblia vai ser aberta para julgar as pessoas. Aqui estão os mandamentos do Senhor Jesus. As pessoas que não obedecem os mandamentos do Senhor Jesus, e Apocalipse fala isso. Bem-aventurado aqueles que guardam o testemunho do Senhor Jesus, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia. Quem não guarda está condenado. Então, a Bíblia vai ser aberta. Qual é o outro livro? O outro livro que vai ser aberto é o livro das ações, livro das obras, dos pecados. Aí diz assim, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, ações. Segundo o que estava registrado nos livros, segundo a Bíblia, o livro das ações, o livro das obras, não obra para salvar, não obras boas, mas as ações do homem, o pecado do homem. E quem é que vai chegar lá? A multidão. Diz assim o texto. E o outro livro, o livro da vida. O livro da vida. Primeiro a Bíblia, o livro das obras e ações, e também o livro da vida, que é definido, o livro da vida, onde tem o nome escrito das pessoas. Você já imaginou o Senhor, o computador que o Senhor tem, a mente do Senhor, que guarda todas as coisas, que sabe todas as coisas, mostrando agora quem é e quem não é. Mas no grande trono branco, não há escapatória. O grande trono branco, quem comparece diante do trono branco é para ser condenado. Deus apenas está julgando todo mundo, porque Deus é justo. Deus não vai jogar ninguém no lago de fogo, sem antes a pessoa passar pelo processo do julgamento nesse tribunal que é o grande trono branco. Agora leia comigo,
Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, a morte e o inferno, entregaram os mortos que neles havia. Então, é o mar entregando, a morte entregando, o inferno entregando, todo mundo entregando aí seus mortos. Os mortos ressuscitando para encontrar com o julgamento no grande trono branco. E cada um, olha só, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Livro das obras ou livro das ações. Cada um foi julgado, segundo o que a pessoa fez, está tudo narrado. 14. Então a morte e o inferno e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ao inferno entrega os mortos, o mar entrega os mortos, a terra entrega os mortos. Aí o Senhor julga os mortos e ele pega o inferno, lança no lago de fogo. Ele pega a morte, lança no lago de fogo, não tem mais morte física. Agora é morte eterna, mas as pessoas vão viver para serem condenadas por toda a eternidade. O lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Palavra do Senhor Jesus. 15. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. O Senhor vai passar o dedão, eu estou falando literalmente, mas você sabe que isso aqui é figurado. Vai passar o dedão no livro da vida, o nome de cada pessoa. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida, o livro da salvação, o livro do Senhor Jesus, quando passa e não encontra seu nome, você já está condenado. Os nomes que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Final do grande trono branco. O que vai acontecer? Lago de fogo. Condenação. Para todo sempre. Separado de Deus. Onde está o diabo. Onde estão os primeiros habitantes, que é o anticristo e o falso profeta. E onde agora a multidão se reúne também para receber o julgamento. E serem condenados no lago de fogo. Irmãos, cena drástica. Cena triste. Mas cena verdadeira. Palavra de Deus. Agora, queridos, vamos pensar comigo. E a igreja onde está? E a igreja estará onde? O grande trono branco nos ares, a terra já não existe, os céus também desfeitos, no ar, todo mundo em pé diante do trono branco. E a igreja está onde? 1 aos Coríntios, vamos caminhar um pouquinho? 1 aos Coríntios, pega a Bíblia aí, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6 de 1 aos Coríntios. Versículo 2 e 3. 1 aos Coríntios, capítulo 6, 2 e 3. Vocês não sabem que os santos, que é a igreja, hão de julgar o mundo? A igreja está onde? A igreja está lá também, só que a igreja não está lá para ser condenada. A igreja está lá para julgar o mundo, julgar as pessoas. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Paulo falando sobre a igreja, ter sabedoria para julgar coisas pequenas, porque nós havemos de julgar o mundo. Vocês não sabem que havemos de julgar quem? Diz aí o texto, versículo 3. Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Irmão, é privilégio nosso. Mas a igreja do Senhor é o povo mais sábio na terra. Nós podemos cair, podemos continuar na ignorância, se a gente largar a igreja, largar o Espírito Santo, largar a sabedoria de Deus, a revelação de Deus. Mas se permanecermos na igreja, o povo de Deus é o povo mais sábio da terra. Porque Deus coopera com o povo de Deus. Deus coopera com a igreja coopera com Deus. Nós andamos juntos de mãos dadas com o nosso Deus. Queridos, vou ler de novo. Vocês não sabem que vocês vão de julgar o mundo? Então onde a igreja está? O mundo está todo em pé diante do trono branco. Agora nós estamos ao lado do Senhor para julgar o mundo. E julgar os anjos, não é os anjos de Deus não, que eles já passaram pelo período probatório. Anjos não caem mais. Anjos caídos não se salvam mais. É o período probatório. Nós estamos no período probatório. Nós podemos cair, podemos ser salvos. Quando Jesus voltar, acaba-se o período probatório, e eu não vou pecar mais, não vou cair mais.
como também quem caiu não pode ser salvo mais. É só para a gente ter uma ideia do que a Bíblia está falando. Nós havemos de julgar os anjos, anjos caídos, os demônios, que são anjos caídos. Demônios são anjos caídos. Então a igreja está lá julgando, juntamente com Jesus. Agora presta atenção. Eu vou estar lá, você vai estar lá, você que é crente em Jesus, você que faz parte da igreja. Aí Jesus está sentado no grande trono branco, a multidão de todas as épocas em pé diante do trono para serem condenados. Aí o Senhor Jesus diz assim, fulano de tal, vou falar o nome aqui de brasileiros mais comuns no Brasil. José, João, você está condenado. Aí você acha que fui eu que dei a condenação? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Quando a Bíblia diz que nós havemos de julgar o mundo, eu só vou concordar com Jesus. Verdade, Senhor. Ó grande Deus, ó juiz, está certo mesmo, tem que condenar mesmo. Nós havemos de julgar o mundo. Agora veja um texto interessante, aí falou que os anjos também. Agora presta atenção, os homens todos diante do grande trono branco, os demônios também estarão lá. Sabia disso? Os demônios também estão recebendo, o diabo já recebeu, mas agora os demônios estão recebendo, que coisa tremenda, estão recebendo a condenação final. Livro de Judas, antes do Apocalipse, livro de Judas, versículo 6. Veja, livro de Judas, versículo 6. O que é que diz? Diz assim, ó. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições e autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem, Deus, Jesus, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Tem demônios fortes que não estão soltos nos ares. Tem muitos demônios soltos nos ares. O diabo está solto nos ares. Mas aqui está dizendo que há demônios que estarão presos no abismo, em trevas, até o trono branco. Aí Judas está dizendo o seguinte: abandonar a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Os demônios, poderosos demônios, estarão lá também sendo julgados. E a igreja? Nós estaremos lá para julgar tanto o mundo, como para julgar também os anjos caídos, esses anjos que se dizem poderosos. A igreja está acima deles, sabe por quê? Porque a igreja está em Cristo. Cristo é acima de tudo e todos. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Se nós estamos em Cristo, nós podemos, nós somos mais do que vencedores, somos poderosos em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Difícil de entender um pouco, mas dá para fazer. Você lembra da carta que João escreveu à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 21? Aí toda a carta, todas as igrejas recebem uma carta e no final diz assim: aquele que vencer, eu darei de maná escondido. Aquele que vencer, eu darei vestes brancas. Aquele que vencer, eu darei uma pedra com o nome escrito. Tudo. Aí na carta para Laodiceia diz assim, o Senhor Jesus: aquele que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Olha só. Estou lendo capítulo 3, versículo 21. Aquele que venceu, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Nós iremos assentar ao lado do Senhor para julgar. A Bíblia diz que nós iremos julgar Israel. Israel! Israel também em pé para receber condenação, porque abandonou o Filho de Deus, rejeitou aquele que podia salvá-los. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus 8:11, achou aí? Vamos lá, Mateus 8:11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos dos reinos, na outra versão diz assim, muitos filhos do reino, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, não é como escapar disso. Mas os filhos do reino, ou os súditos do reino, predestinação aqui também tem problema com esse texto. Os súditos do reino, aqueles que Deus escolheu, agora serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente.
e muitos virão do Oriente e Ocidente a sentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e serão salvos. Somos nós. Nós que estávamos fora, agora estamos junto do Senhor, perto do Senhor. Israel ainda, Mateus capítulo 19, caminha um pouquinho. Mateus capítulo 19, versículo 28. 19 e 28. Diz assim o texto, a palavra de Deus. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, novos céus e nova terra, de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, eu estou caminhando só no Novo Testamento, sem correr para o Antigo Testamento, porque não há tempo para isso. Porque o Senhor é justo. Alguém mandou uma pergunta: se os anjos estão caídos, por que serão julgados? O homem também está perdido, por que tem que ser julgado? Quem está perdido, mas o Senhor é justo. O Senhor não vai lançar no inferno o cara. Eu nem sei por que eu estou aqui. Não, primeiro passa o filme aí, tanto dos anjos, como a rebelião dos anjos. Passa um filme de todo pecador. Deixa eu brincar com vocês. Boa pergunta quem fez. Deixa eu falar. Aí eu vou estar de cá julgando. Sentado, a Bíblia diz, nós vamos sentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Israel está fora. O mundo todo está fora. Os anjos estão fora, os anjos caídos. Mas tem que haver justiça, tem que haver julgamento. Mostrar para eles, vocês estão caídos. A humanidade caiu em Adão. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, e o mundo continua caído, pecando, imoralidade, promiscuidade, blasfemando contra Deus, todo mundo. Então, lança no inferno. Não. Aí quando o Senhor mostrar assim, por exemplo, eu vou estar do lado de cá e o mundo todo do lado de lá. Estou falando eu, mas pode ser você do lado de cá e o mundo todo do lado de lá. Quando você vê a condenação, o Senhor vai jogar todo esse povo aí no lago de fogo, o inferno, a morte, o diabo, o anticristo, o falso profeta. Sabe o que acontece? Você acha que eu vou me sentir orgulhoso? Você acha que eu vou olhar e falar assim, eu estou com muita nada? Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Você vai olhar para Jesus e dizer, eu não estou lá por causa dele. Qual é o título do sermão? O grande trono branco ou o Calvário? Eu não estou diante do trono branco, porque eu vou pregar daqui a pouco. Eu aceitei Jesus, a morte de Jesus é a minha salvação, me libertou do inferno, me libertou do grande trono branco. Mas aí as pessoas vão olhar assim, vão falar assim, mas acontece, quem sabe um amigo meu, um parente meu, vai olhar e falar assim, mas eu conheço o Timóteo. Ontem eu estava conversando com o Vilmar sobre isso, na casa dele. Aí eu falei para ele, rapaz, as pessoas dizem assim, pastor Timóteo é dócil, ele é meigo, ele é suave, ele é tolerante, ele fica calado. É uma pessoa, ei, irmãos, ninguém conhece o meu coração, só Deus e eu. Coração enganoso, coração ruim, coração, mas Jesus tem trabalhado no meu coração, transformado essa pessoa terrível, esse homem velho em uma nova criatura. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, mas eu conheço o Timóteo é ruim, ele é pecador, por que ele está do outro lado? Aí o Senhor vai falar assim, ó, passa a vida do Timóteo aí agora no julgamento, vamos julgá-lo, parece lá. Aí os meus pecados de outrora já não existem mais, porque ele apagou tudo. A ficha branquinha, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos lava completamente, ainda que sejam vermelhos, diz Isaías, vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Nós éramos criaturas, homem velho, pecador, hoje nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é justificação, isso é regeneração, isso é salvação, isso é santificação, nós somos completamente mudados por Jesus. Agora, quem não se arrepende, quem não quer Jesus, aí a coisa é braba. Vamos continuar. Deus está, agora vamos mudar logo porque o tempo corre. Calvário, o grande trono branco ou o Calvário, vamos lá? No Calvário, a cruz do Senhor Jesus também era um tribunal. Lá no Calvário, Deus estava julgando todos os homens em Cristo Jesus. Jesus tomou o lugar da humanidade. Jesus, por ser o nosso irmão mais velho, ele tomou o lugar e ele assumiu o pecado de toda a humanidade para si.
E Deus estava condenando toda a humanidade em Cristo Jesus. Ele morreu inocente, santo, Cordeiro imaculado de Deus, sem pecado, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Se Jesus morreu pelo meu pecado, eu não devo nada para ninguém. Eu estou num período probatório, já disse aqui, os anjos não estão mais. Agora tem que fazer justiça, tem que mostrar, julga. Tem que julgar os anjos dizendo assim, olha o erro de vocês quando ouviu a Satanás, Lúcifer. Agora nós também, vocês deram ouvido ao diabo. Então tem que ter justiça. Deus está fazendo isso porque Ele é justo. É trono branco, sem injustiça nenhuma. Aí você fala assim, mas eu não sou tão pecador assim. Passa o filme do rapaz aí, seja quem for. Começa desde a infância, começa a caminhar com esse rapaz. Pecados que ninguém sabe. Pecados que só você sabe, pecados que você fez às escondidas ou em público, não importa, vai aparecer. É o livro que está sendo aberto, é o livro das obras, o livro das ações. Agora sabe o que eu faço? Quando começa a passar a vida, aí você começa a lembrar. Isso aqui foi lá na cidade tal, isso aí eu tinha 17 anos, isso aí eu tinha 20 anos, eu já era casado, olha meu Deus do céu, não pode mostrar isso não. Aí eu brinco, mas uma brincadeira verdadeira. As pessoas vão gritar assim, para com o filme, para de mostrar a minha vida. Sabe o que vai acontecer? Você mesmo vai querer pular para o inferno, você mesmo vai dizer, eu mereço a condenação. Queridos, vamos caminhar. Romanos capítulo 8, eu vou citar de cor. Pois nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo, não há condenação para você. Ele pagou o preço, você não precisa pagar. As doutrinas dizem que você tem que pagar aqui na terra com sofrimento. Nada disso. Jesus já pagou. Eu não estou mais em dívida com Deus. Jesus pagou os meus pecados. Jesus me substituiu. Então não há mais condenação para mim, não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Queridos, eu falei que era ping-pong hoje, né? João capítulo 5. João 5, 24. Leia aí comigo. João 5, 24. O texto diz o seguinte: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado. Quem ouve a palavra do Senhor e crê em Deus, que enviou Jesus, entrará na vida eterna e não será condenado. Aí diz assim, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que ouvirem viverão. Mas olha o 28, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que ouvirem, todos que estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. O bem é receber o Senhor Jesus, o bem de Deus, o dom inefável de Deus é o Senhor Jesus. Ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal, pecado, ressuscitarão para serem condenados. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para serem condenados. Aí está o grande trono branco. Ressuscitou para ir para o lago de fogo. Ressuscitou para viver no novos céus e nova terra. Lindo, lindo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, eu estou lendo Romanos, estou citando Romanos. Assim como o pecado entrou por um homem no mundo, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Criança morre porque nasceu em pecado. O jovem morre porque nasceu em pecado. Nós morremos porque nós nascemos em pecado. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu morro, posso morrer de Covid, posso morrer de acidente de coração, posso morrer de velhice, posso morrer de qualquer jeito. Mas o dom gratuito de Deus é me dar a vida eterna. Aleluia! Paulo declarou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Gálatas capítulo 2, abra comigo, capítulo 2, você conhece o texto, mas não há nada melhor da gente que ter Bíblia na mão. Se o anticristo chegar e tomar a Bíblia da nossa mão, nós vamos saber muito pouco de Bíblia, na cabeça, na mente. Eu, pelo menos, sou muito ruim para guardar os textos bíblicos, mas alguns eu tenho tentado, me esforçado para guardar. Gálatas 2,19, leia comigo, Gálatas 2,19. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Paulo não tem nada a ver com a lei, eu também não tenho nada a ver com a lei. Eu morri para a lei, e morto não age mais, a fim de viver para Deus. Hoje eu vivo para Deus. Agora presta atenção. Fui crucificado com Cristo. Jesus morreu na cruz. Você está em Cristo. Você foi crucificado com Ele. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, que texto maravilhoso. Vida nova, nova etapa, porque Jesus mudou a minha vida. Sou pecador, mas é um pecador justificado, santificado, regenerado por Cristo Jesus, o meu Senhor. Coisa linda. Lá em Romanos 6,6, diz o seguinte: nós sabemos que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que não servamos mais o pecado. Nós não temos mais nada a ver com o pecado. Eu morri para o pecado, eu morri em Cristo. Cristo morreu por mim, eu morri também. É nova vida, queridos. Isso chama identificação. Você crê que Jesus morreu no Calvário, mas não está à parte de nós, não está alienado de nós. Se Ele morreu, eu morri também. Então eu morri para o mundo, Paulo diz, eu morri para a lei, Paulo diz, eu não vivo mais, eu fui crucificado com Cristo, a vida que eu tenho agora é uma vida somente para Deus. Se a gente prestar atenção na palavra, a gente vai ver. O grande trono branco, condenação de todo mundo, a morte, o inferno, o Hades, tudo jogado no lago de fogo, o diabo, o anticristo, falso profeta, a multidão, todos os pecadores da terra, desde Adão até o trono branco, todo mundo em pé diante do trono. E a igreja, julgando junto ao lado de Jesus, sentada ao lado de Jesus para julgar. Já li os textos aqui, não precisa repetir. Mas agora, no final, eu quero perguntar. É inevitável o grande trono branco. Vai acontecer porque a palavra de Deus diz que vai acontecer. Inevitável. Para condenação. Antes do lago de fogo. A escolha é minha, a escolha é sua. 2 tribunais, o grande trono branco e o Calvário. Se você for para Jesus e ir para o Calvário, você está livre do trono branco. Se você não for para Jesus, você vai prestar conta e vai para o inferno, vai para o lago de fogo, no grande trono branco. A escolha é minha, a escolha é sua. Aceita Jesus, creia em Jesus e você está livre do trono branco. Você vai julgar com Ele, vai estar sentado para julgar Israel, para julgar os anjos caídos, para julgar todo mundo. Ô Senhor, só a graça. Mas deixa eu falar para vocês saberem. Capítulo 20, 11 até o 15, está falando do grande trono branco. Depois do capítulo 20 e 15, é capítulo 21, meu amigo. O capítulo 21 diz o quê? O grande trono branco. Aí todo mundo é jogado no lago de fogo, que eu não sei onde é, mas também não quero ir para lá. Todo mundo jogado no lago de fogo. Quem que aparece agora? Está nos ares. Novos céus e nova terra. Aí o Senhor diz, haja a novos céus e nova terra. Ele diz, isso que eu estou fazendo nova, todas as coisas. Novos céus e nova terra. E quem é que vai reinar nos novos céus e nova terra? Aqueles que não foram condenados irão para os novos céus e nova terra, onde as nossas lágrimas serão enxutas por Jesus, enxugadas por Jesus, onde nós reinaremos. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e vi novos céus e nova terra. Eu vi a nova Jerusalém descendo do céu para a terra. Aí os novos céus nós vamos reinar para sempre com o Senhor. Não haverá mais dor, nem morte, nem nada. Se os céus foram desfeitos, então, irmão, acabou tudo. A terra foi desfeita, acabou tudo. Aí o Senhor agora faz novinha, nova terra, novos céus, para a gente reinar com o Senhor para todo sempre. Amém e amém mesmo. Amém, querido? Deu para entender? Se você não entendeu, liga para mim. Liga para mim. Porque eu posso explicar, como alguém fez essa pergunta, posso tentar explicar. Não estou dizendo que eu sei tudo de Bíblia, não. Estou só dizendo que eu escafuncho a Bíblia e tenho coragem. Paulo orando lá naquela prisão em Filipe, Paulo orou assim,
Irmãos, orem por mim para que eu possa pregar o evangelho corajosamente. Sabe o que é pregar corajosamente? Às vezes é pregar e indo contra heresias da igreja. É pregar a verdade indo contra o que a denominação diz. É pregar indo contra até amigos. Eu fiz um contato ontem, depois de mais de 20 anos que eu não fazia contato, com o pastor Jorge Luiz de Oliveira, que está morando agora lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós ficamos 2 anos no mesmo quarto, em Goiânia, no seminário em Goiânia. Estudamos juntos, 3 anos juntos. Encontrei com ele fazendo uma live, a Marta achou, nós dentro do carro conversando. E ele mandou a mensagem, o Timotinho, como é que pode? Esse Jorge Luiz, quando eu estava no seminário, a gente discutia sobre a volta de Jesus. Naquela época eu cria no pré-tribulacionismo, no rapto da igreja, essas coisas, estudei tudo. Aí depois eu comecei a dar aula disso, ia para o seminário, fazia tudo só sobre o rapto da igreja, rapto da igreja, rapto da igreja. Até que Jesus fez eu olhar para a Bíblia como a Bíblia é, sem olhar para a denominação, seja Assembleia Batista e outra mais, não interessa. Eu comecei a olhar para a Bíblia e vi que não existe rapto. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a estudar e Deus me deu, num prazo de 6 anos, eu estudando escatologia, Deus me deu revelação de que a igreja passa pela grande tribulação. Lá do Jorge Luiz, professor de escatologia, cria no pré-tribulacionismo do rapto. Depois de uns 20 anos, Jorge Luiz, eu já estava aqui na média, Jorge Luiz me ligou dizendo assim, Timotinho, ele é carioca, flamenguista como eu, Timotinho, você está certo, realmente a igreja passa pela grande tribulação. Eu falei, rapaz, eu estou andando tanto tempo na sua frente, só agora você que é um gênio, o maior gênio que ele e o Euclides, os maiores gênios que eu conheço assim de Bíblia. Eu falei, você é um gênio de Bíblia, só tirava 10 nas provas. Ele disse, agora eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Você estava certo, desculpa, quando eu não cria, e às vezes colocava você, tentando colocar você na parede. Alguém diz assim, pastor, mas se alguém chegar com a Bíblia, vai provar para você que tem rapto. Eu falei, não, vamos fazer a nossa corrente de fé. Você aí em casa, creia no Senhor Jesus. Pense agora em Deus, ore comigo. Se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, será concordado nos céus. Se ligar aqui na terra, será ligado nos céus, em nome de Jesus. Não é só religião, não. Ah, eu creio, eu tenho muita fé. Irmão, não tem que ter muita fé, não. Tem que ter fé como um grão de mostarda, mas fé num grande Deus. É isso que eu creio. Deus, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, agora nós estamos colocando as necessidades, o nome dos povos aqui. Gente que está sofrendo a dor da separação, do luto, da morte. A morte que entra e causa tanta dor, tanta saudade. Entra nesse lar, meu Deus, para consolar, em nome de Jesus. Consola o coração. Ameniza, meu Deus, a dor. Aqueles que são crentes em Jesus. Meu Deus, consola com a esperança da primeira ressurreição. Consola, meu Deus, com a esperança do novos céus e nova terra. Consola. Ó Deus, mesmo aqueles que não têm essa esperança, não têm Jesus, mas que nessa terra possa receber o consolo do Senhor, porque o Senhor é um Deus de consolação. Quantas pessoas, meu Deus, quantas pessoas, Senhor Jesus, o Senhor curou lá na Palestina, lá em Jerusalém, pessoas que não te seguiram, mas o Senhor, por misericórdia, ressuscitava, curava pessoas. E depois crucificaram o Senhor, mas o Senhor teve misericórdia. Tenha misericórdia destas vidas. Agora eu oro, meu Deus, em favor dos problemas familiares, gente que está no hospital reabilitando, Hilda, Helena, oramos em favor da Tua igreja. Estamos voltando, meu Deus, para o templo. Mas até lá, meu Deus, queremos continuar pregando aqui na nossa live, pedindo a graça de Deus sobre a vida e mostrando na palavra do Senhor as coisas que nós às vezes não temos coragem de pregar, nem de escafunchar. O Senhor tem me dado conhecimento e coragem para fazer isso. Que os crentes possam receber sabedoria, iluminação, graça do Senhor, para continuar crendo somente na Tua santa palavra. Que assim seja, e a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém, queridos. Bênção pura! Nós vamos continuar, como eu disse, mesmo depois que a gente voltar para o templo, nós vamos continuar fazendo a live, porque tem muita gente que está acompanhando conosco, muita gente amando,
dizendo, meu Deus, eu estou aprendendo, estou crescendo. É claro que eu não vou ficar só falando sobre Apocalipse, porque eu não comecei falando sobre Apocalipse. Eu comecei falando sobre Lucas, depois eu fui falando e falei outras coisas maravilhosas, cura de cego e outras coisas mais. Nós vamos continuar pregando a verdade da palavra de Deus. Agora, é claro que nós não somos a maioria. E eu não tenho problema nenhum com a maioria. Muitos são chamados e poucos escolhidos. A igreja do Senhor não é a maioria é o mundo é a maioria. A igreja do Senhor, a Bíblia diz, Jesus dizendo, a porta é larga e muitos são os que entram por ela. Apertado é o caminho e são poucos que entram por ela. Verdade da palavra de Deus não é o que todo mundo está pregando, não, irmão. Verdade da palavra de Deus é o que a palavra diz. Aí você não tem coragem de mudar? Não vai mudar nunca, vai continuar ignorante pro resto da vida. Um abraço, viu? Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço, fica ligado.